Olá, flores do meu jardim. Vamos produzir a Bruxa Má do filme Branca de Neve. Hoje é a nossa primeira aula. Vou começar cortando 2 vezes o molde da cabeça e vamos passar todo o risco do gabarito para o feltro. Não se esqueçam de utilizar a caneta fantasminha para isso. Reparem que eu vazei as sobrancelhas e a boca. Porém, a parte dos olhos eu não retirei, apenas fiz os furinhos para que eu conseguisse transmitir o risco para o feltro. Gente, não liguem para os barulhos externos, porque aqui, né, só Jesus na causa para conseguir gravar. Mas seguimos em frente. Feito isso, eu vou fechar a cabeça utilizando o ponto caseado, linha da mesma cor. Eu utilizo para fechar as minhas peças a linha de pesponto, mas pode utilizar a linha de costura comum também. Eu utilizo um fio, tá? E nós vamos fazer o caseadinho tradicional, fechando toda a cabeça. Não se esqueçam, meninas, que aqui no canal já temos a aula da Branca de Neve e da Rainha Má disponível para vocês. Portanto, quem ainda não assistiu, corre lá, assiste todas as aulas, o passo a passo direitinho, porque isso vai te ajudar também a produzir essa peça aqui. Porém, alguns passos que são repetitivos durante o tema, nós não iremos ficar repetindo. Iremos focar em cada diferença de cada peça. Finalizei o caseadinho, vai ficar assim toda fechadinha. E nós vamos abrir na parte de trás. Para isso, é preciso separar as duas partes, para não correr o risco de cortar a parte da frente na hora que a gente for cortar o feltro para fazer o enchimento. Diferente das outras peças, nessa peça eu vou abrir no meio da cabeça e não na parte de baixo, tá? Por quê? Porque eu quero nessa peça definir os contornos da parte de baixo da cabeça, do queixo, né? Tem muitas voltinhas, então para preservar essa parte, nós vamos fazer o enchimento no meio da cabeça e depois a gente abre para introduzir o pescoço. Abre somente o suficiente para colocar a fibra. Vai colocando a fibra aos poucos. Não se esqueçam de não economizar na fibra. Pode colocar bastante fibra, porque essa peça é uma peça que precisa estar bem cheia. Porque nós vamos trabalhar com o aprofundamento nas expressões e nós precisamos que essa cabeça esteja bem esticadinha. Faz uma massagenzinha para espalhar o enchimento, né? E se ainda assim ficar um enrugadinho, nós vamos tirar. Vou mostrar já já para vocês como faz. O nosso amigo ferro de passar roupa. Coloquem o ferro numa temperatura bem baixa, tá? Para não queimar o feltro. E se você tiver medo de queimar o seu feltro, coloque aí um tecidinho para proteger e tá tudo certo. Vejam só como vai saindo toda a ruga e vai já deixando os contornos mais suaves do rosto. E agora com a linha de pesponto, mas se vocês não tiverem a linha de pesponto, podem usar qualquer outra linha que seja forte, porque nós vamos começar a fazer o aprofundamento das marcações da expressão. Com o ponto atrás. Eu chamo de ponto atrás de aprofundamento, que é o ponto onde a gente faz o ponto atrás, porém, indo lá atrás na peça, pegando o enchimento e voltando, fazendo assim um aprofundamento da peça. Utilizem a agulha de boneca, porque facilita bastante. E vejam que eu faço esse aprofundamento todo por dentro da abertura que eu fiz para fazer o enchimento, tá? Porque eu não quero marcação, não quero que a cabeça fique muito achatada. Então, a gente vai todo pela abertura que eu deixei ali. A gente começa fazendo essa expressão, faz os dois lados, tá? A minha agulha tá cega. Sigo com a minha agulha cegueta. Terminando ali o aprofundamento da expressão acima da sobrancelha, a gente já pode seguir, tá? Direto para outra parte. Se você tiver ainda linha suficiente na agulha, não precisa finalizar lá atrás, não. Agora a gente vai fazer o contorno do olho, que seria a marcação das olheiras.
Seguimos fazendo, né, o mesmo ponto, tá? Todo o trabalho que a gente fizer de aprofundamento na peça, ele será feito com um ponto atrás. Faço dos dois lados da marcação, né, dos olhos. Vejam aí que eu acabei tendo que trocar de agulha porque a minha agulha quebrou. E vejam a dificuldade que é fazer esse aprofundamento com uma agulha normal, comum de costura. Por isso que é tão importante fazer com a agulha de boneca, porque ela é grande e facilita o nosso trabalho na hora de fazer o aprofundamento, né? De chegar a áreas mais distantes, mesmo com o enchimento. E conforme forem fazendo o aprofundamento, é importante ir colocando um pouco de enchimento, porque a tendência é que a linha vá prendendo o enchimento para frente da peça e a gente perca o, o contato, né? A área de contato para aprofundar. Já podemos ir para a marcação das bochechas. Gente, é muito ruim fazer com a agulha comum. Não dá certo. Mas até que enfim que eu procurei, cacei, encontrei uma outra agulha de boneca que eu tinha aqui, que eu não gostava muito de utilizar, porque é uma agulha mais grossa. Mas é a que temos, né? Vamos utilizar ela mesmo. Parece estranho, né? Mas vocês vão entender que no final vai dar certinho e vai ficar muito bacana o resultado. Finalizo aí a costura, né? Eu fiz também, gente, o aprofundamento na área da boca, tá? Já aproveito para fazer a colagem das sobrancelhas. Lembrando que a gente marcou também lá no gabarito a área das sobrancelhas, tá? Pra gente conseguir colar ela bem certinha no lugar, né? Para que a expressão fique exatamente do jeito que é no molde. Estou utilizando a cola de silicone fria, mas se vocês quiserem, podem utilizar a cola quente também. Prefiro, nesse caso, a de silicone fria, porque permite que a gente reajuste, né? Vá ajustando a posição ali até chegar na marcação que a gente quer. A cola quente não. Levando uma leve coça, né? Da cola fria, que às vezes demora um pouco a cair no vidro, mas é normal. Pode colocar mais um pouquinho de fibra lá atrás, para preencher o vazio que ficou, né? Porque com a técnica de aprofundar, a gente acaba, né, fazendo com que a fibra fique prensada lá dentro. Eu não fiz no vídeo, mas vocês podem fechar aí essa abertura com um pontinho alinhável mesmo, tá? Porque isso vai ficar escondidinho. Vou utilizar o meu ferro aqui para apagar a caneta fantasminha. Lembra de tirar, tá, toda a marcação da caneta antes de fazer a pintura do rosto.
Vou pegar novamente a agulha de boneca e a linha e vou fazer uma marcação no queixo. Um ponto único de um lado ao outro. Para fazer aí uma marcação, né? Um aprofundamento dessa área. Para deixar esse queixo mais evidente. Faz essa marcação dos dois lados, tá? Prontinho. Assim vai ficar o nosso rostinho. E agora a gente vai começar o trabalho de dar vida a esse rostinho com a pintura. Estou utilizando o giz pastel oleoso, mas se não tiverem podem usar maquiagem, o giz pastel seco, tá? Tô utilizando um tom meio ocre, sabe? Um tom mais amarelado aí. Porque nós vamos usar 2 tons de pele aí, para fazer a cor do rosto da bruxa. Primeiro a gente vai passar esse tom mais terroso, né? É que lá na embalagem não fala a tonalidade. Mas eu vou procurar saber para vocês direitinho. E colocar para vocês lá no suporte, tá? É amarelo ocre, tá? Acabei de ver aqui agora. E aí a gente vai fazer essa pintura também na área das olheiras. Só que na área das olheiras, a gente vai pintar toda a área, tá? E pode reforçar bem a cor na área das orelhas. Orelhas. Olheiras, tá, meninas? Faz também no bigodinho chinês, né? Que é essa expressão na lateral do nariz e da boca. Utilizem um pincel macio, pincel de maquiagem que vocês tiverem aí. Sugiro que não utilizem pincel de pintura, tá? Utilizem pincel de maquiagem mesmo, porque ele é mais macio e não vai puxar pelinho da peça, arrepiar a fibra do feltro, tá? Vou fazer também ao redor da boca. Na marcação do queixo. E agora sim, eu vou vir com o giz pastel, porque eu gosto bastante desse tom de rosa do giz pastel, por isso que eu tô utilizando esse. Mas, se vocês quiserem usar do kit de giz oleoso, também pode, tá? E a gente vai vir por cima desse amarelo que a gente utilizou, tá? Reforçando todas as partes que a gente já fez. No caso das olheiras, a gente só vai fazer na área que a gente fez a marcação. Na parte de dentro, não. Na parte de dentro, a gente deixa o tom amarelado mesmo. Olha como já vai, né, dando forma às expressões. Eu gosto bastante de trabalhar com peças com as expressões feitas com esse aprofundamento, porque eu acho que dá um resultado bem diferente. Faz em volta da boca. E aí eu faço também um pouquinho de rosado nas bochechas. No queixo. Pode fazer um pouquinho na testa, ao redor do rosto.
E agora vamos para o nariz. O nariz são duas partes, que nós vamos casear pelo lado do avesso, fechando todo o narizinho. Faz uma pequena abertura na parte de trás para virar o nariz pro lado direito. Dá um certo trabalho, mas o resultado é bem bacana, tá? Só se dedicar um pouquinho que, com paciência, a gente consegue virar. Utilize uma pinça, um cabinho de alguma coisa, que devagarzinho a gente consegue. E aí é só encher, enche bem cheinho o nariz. Na hora de gravar aparece barulho, gente, de tudo quanto é lado. É carro passando, cachorro latindo, gente gritando. Só Jesus. Ó, bem cheinho o nariz, tá? Se quiser fechar ali atrás, pode fechar com pontinho. Ou pode deixar aberto, porque essa parte a gente vai colar no rosto, vai ficar escondido. Um círculozinho, gente, bem pequenininho de feltro na cor pele, que a gente vai fazer a verruga. Cola no nariz. E utilizando o amarelo, né, que a gente utilizou no rosto, a gente vai fazer também uma pintura no nariz, tá? Dá ênfase nas dobrinhas do nariz e na verruga, tá? Pode deixar a verruga um tom mais escuro do que o nariz, tá? Como a gente fez lá com as olheiras. Eu até passo, ó, o giz direto, pra deixar ele bem marcadinho, ali a verruguinha do nariz. E agora eu volto lá com o giz pastel rosa e venho por cima também, fazendo as nuances, né, da cor da pele. Deixa a pontinha do nariz um pouco mais avermelhada, dá um charmezinho também. E para simular as narinas, eu vou usar o giz pastel oleoso preto e vou fazer ali uma marcaçãozinha com o preto, exatamente nessa parte de baixo do nariz. Tá prontinho o nariz, a gente vai voltar com a cabeça. E agora a gente vai colar os olhos. Vou marcar aqui os olhos, onde eu quero colar os olhos, e vou fazer um furinho nessa área, para criar aí uma área de atrito para colar o olhinho depois, e ele ficar bem coladinho, tá, gente? E aí na hora de colar o olho, né, o olho de trava que a gente está utilizando nesse projeto, número 16, tá? Vocês podem, nesse caso aí, escolher tirar a trava ou não. Como é um olho que a gente não vai aprofundar, vocês podem deixar a trava e somente introduzir ela no furinho que a gente fez. Ou pode tirar e colar ela normalmente, como a gente fez nos outros projetos, tá? Nos outros personagens.
Agora nós vamos colar o molde da boca, que eu recortei no feltro preto. Eu vou utilizar a cola quente aqui no vídeo, mas sugiro que vocês façam essa colagem com a cola de silicone, tá? Eu acho mais fácil conseguir ajustar se você não conseguir colar certinho de primeira. E aí, com a ajuda da pinça ou da própria tesoura, você vai ajustando os cantinhos, tá? Para ficarem bem coladinhos ao aprofundamento que a gente fez. E agora eu vou colar o dentinho aí na lateral, que eu cortei uma vez no feltro branco, né? Utilizo também a minha pinça, né, que me ajuda, minha companheira, a fazer essas colagens menores, né? E agora é só posicionar o nariz, pra gente ver certinho qual a posição que a gente vai colar. Ele tem que ficar sobrando um pouquinho acima da boca, tá? Eu vou fazer ali, vou escurecer um pouquinho com amarelo na área que a gente vai colar o nariz. Utilizo também o giz pastel rosa. E ignorem o barulho, porque resolveram botar um som aqui, né? Bem na hora que eu tô gravando. Dá uma raiva, gente. Mas, enfim, a gente precisa fazer o trabalho da gente, né? E também não pode proibir as pessoas de fazerem as coisas que elas querem, né? É só focar no vídeo e esquecer os barulhos externos. Vamos colar o nariz. Eu passo ao redor da abertura que eu fiz, pra gente conseguir colar direitinho essa área. E na parte de cima, na parte de baixo a gente não passa cola, porque a gente só vai colar essa área de cima e a parte da ponta do nariz vai ficar solta. Vamos partir para o cabelo. O cabelo é bem facinho, temos a parte de trás e a parte da frente, que nós vamos casear pelo lado do avesso. Eu vou deixar lá no molde, ó, a marcação do lugar certinho, onde vocês devem começar a casear o cabelo, tá? E aí essa parte é bem facinho, é só casear até o outro ponto, né? E agora é só virar pro lado direito, tá? Lembrando sempre, gente, de quando virar, abrir a costura, desvirar tudo bonitinho, pra ficar bem certinho na cabeça depois. Passa a chama do isqueiro, com cuidado para não queimar, tá? O filtro de vocês. A gente dei até uma pausa no vídeo aqui para ver se parava o barulho, mas não parou, né? E não dá para esperar muito mais para gravar o vídeo, então simbora assim mesmo. Foca no processo e simbora. Vai selando todas as pontinhas, ó, do feltro para deixar... primeiro para tirar os pelinhos, já aproveita e tira a marcação da caneta, né? Eu queimei até um pouquinho, ó, do feltro aí, mas cuidado, tá? E aí, ó, agora é só encaixar o cabelinho. Eu vou deixar pra colar esse cabelo lá na finalização do personagem, tá? E por hoje a nossa aula tá completinha. Aguardo vocês na nossa próxima aula, que será o corpo e a montagem da nossa bruxa má. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ficar de olho, porque vem muita coisa ainda nesse tema. Beijinhos!